Bom dia! Estamos juntos para mais uma semana de estudos. Já estamos na semana 9. Eu acredito que vocês estejam muito bem acostumados com essas aulas e que o seu desempenho esteja cada vez melhor. Antes da gente começar as aulas, hoje eu quero deixar um recado importante para vocês. Quando você tiver dificuldade nas aulas de matemática, quando você observar que alguma conta está mais complicada, ou mesmo que você não entendeu o procedimento, procure assistir aos vídeos novamente, procure retomar a parte da explicação, porque às vezes eu percebo que quando eu digo pegue o seu livro agora e vamos estudar, nem todos pegam o livro. Assistem primeiro ao vídeo, depois vão para o livro tentar realizar as atividades. E isso nem sempre funciona. O ideal é que você vá assistindo ao vídeo com o seu livro na mão, tentando realizar as atividades, parando o vídeo, ouvindo de novo a explicação. Claro que cada caso é um caso, tem gente que o celular não pode ficar muito tempo ocupado, ou a internet não vai aguentar ficar assistindo tantas vezes o mesmo vídeo. Mas isso são outros assuntos. Se você tiver oportunidade, assista o vídeo novamente, reveja as explicações, que às vezes você consegue entender o que foi passado só no vídeo. Claro que a gente vai atender todos os alunos que tiverem com dúvida, mas é interessante você aprender a aprender, ouvir uma explicação e entender. Isso é importante para o seu desenvolvimento. É por isso que eu estou pedindo isso para vocês tentarem encontrar as soluções, as respostas, o desenvolver das atividades. E sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. E como você já sabe, eu sou a professora Alice. Agora pegue o seu livro, seu lápis, seu caderno, caso você queira fazer algum rascunho, alguma conta. E vamos às atividades. Hoje nós vamos fazer a atividade 9.1 do seu livro. E nós vamos continuar falando de fração. Eu acredito que semana passada deu bem para você ter tido uma ideia do que é fração e o que a gente espera de vocês. E agora nós vamos novamente retomar esse assunto. Vamos entender o que é a parte de um todo, de algum inteiro. Vamos primeiramente dar uma olhada nessa receita de pizza. Pizza é sempre bom, né? Vamos dar uma olhadinha na receita? E se você olhar, você vai ver que a receita pede como ingrediente 3/4 de xícara de leite morno e 1/4 de xícara de azeite. O que seria 1/4 de xícara? O que seriam 3/4 de xícara, né? Nós vamos dividir a xícara? Claro que não. Nós vamos dividir o que cabe dentro da xícara, né? Primeiro passo a ser entendido. Em quantas partes eu vou dividir o que cabe dentro da xícara? Em 4 partes, certo? E agora vamos imaginar isso em forma de fração. 3/4 e 1/4. E ainda falando da pizza, vamos dizer que nós fizemos ela e que ela ficou pronta. Ela vai ser cortada em 8 partes. Então, eu já sei que de qualquer fração que eu vou falar agora, o número de baixo da minha fração vai ser 8, porque foi em 8 partes que eu cortei a minha pizza. Vamos considerar que eu comi 2 pedaços e o meu colega comeu 5 pedaços. Qual é a fração que corresponde ao que eu comi? 2/8, claro, porque eu parti a minha pizza em 8 e comi 2 pedaços. Mas o meu amigo comeu 5 pedaços. Qual é a fração que representa o que ele comeu? 5/8. Muito bem. E mesmo antes de você ver a fração por escrito, mesmo antes de você poder avaliar isso matematicamente, você já vai saber quem comeu mais. Claro que ele comeu mais. Ele comeu 5 pedaços e eu comi só 2. Isso tudo nós estamos considerando que os pedaços foram cortados de tamanhos iguais. A divisão sempre tem que ser justa, ou seja, a mesma quantidade. Se eu cortar uma fatia bem fininha, uma fatia mais grossa, uma fatia, já não dá para fazer esse tipo de conta. Essa conta considera que a divisão foi exata, que as fatias da pizza são idênticas. Aí eu posso considerar que eu comi 2 partes e ele comeu 5 partes. Ok? Então, a que conclusão você pode chegar? Se eu
dividir em partes iguais todas as frações que tiverem o número de baixo iguais. Para eu saber quem comeu mais, é só eu olhar o número de cima. Quando eu olho o número de cima, que no meu caso era 2 de 8 partes, e do meu colega era 5 de 8 partes, é fácil eu saber quem comeu mais. Mas você já pensou se eu tenho alguma coisa que foi dividida num momento em 2 partes e em outro momento em 3 partes? Lembrando que 1 de 2 é metade. E lembrando que 1/3 é porque o que eu tinha foi repartido em 3 e eu fiquei com uma parte. E agora, quem será que comeu mais? Muito bem, agora pegue o seu livro. Lá na página 63, você vai ver que a menininha da historinha ali, do livro, ela tá falando a mesma coisa que nós já conversamos sobre a pizza. A professora dela colocou na lousa 2 frações e as 2 foram divididas em 5 partes, porque nas 2 o número de baixo é 5. E aí ela vê lá que uma consumiu 2/5 e a outra consumiu 3/5. Sabendo que cada pedaço era exatamente igual ao outro, é fácil saber quem ficou com mais. Quem ficou com 3 partes ficou com mais do que quem ficou com 2 partes. Nós vamos comparar apenas quando o número de baixo é igual ao outro número de baixo. Na atividade A, a primeira coisa que ele pede é que você escreva as frações como elas devem ser faladas, ou seja, 2/5 e 3/5. E a pergunta B é muito legal, porque está perguntando para você se aquilo fosse a divisão de um chocolate. Uma barra de chocolate foi dividida em 5 pedaços e alguém vai ganhar 2 pedaços. A outra barra de chocolate do mesmíssimo tamanho também foi dividida em 5, só que alguém vai ganhar 3 pedaços. Qual pedaço você acha que vai sair em vantagem? Quem vai ganhar mais? E na C, a mesma coisa que eu já tinha dito. Quem comeu mais? Você vai dizer para mim quem comeu mais. Quem ganhou 2/5 ou quem ganhou 3/5? Agora dificultou. Na atividade 2 eu tenho a fração 1/2 e 1/3. Quem vai comer mais? Quem ganhou um pedaço de metade ou quem ganhou um pedaço depois que ela foi partida em 3? E a mesma coisa, na letra A pede para que você escreva como é falada essa fração. Então é 1/2 e o outro é 1/3. Qual você prefere ganhar? Metade de um chocolate, ou seja, você dividir o seu chocolate com outra pessoa, ou vocês dividirem em 3? E a C pergunta novamente qual fração representa mais. Acho que deu para entender. Se você não entendeu, volta o vídeo, assista de novo, veja lá as figuras que a gente está colocando na tela para você tentar entender, dá uma olhadinha nas imagens do próprio livro, tenta fazer o desenho em casa conforme as figuras que a gente está mostrando para vocês. E mesmo assim, se sobrou dúvida, procure seu professor, não fique com dúvida, faça as atividades. E por hoje é só, até amanhã, tchau!